Live from CNN Center, this is the International Desk with Michael Holmes. Well, the fear that comes with uncertainty. Num mundo interconectado e globalizado, é normal os canais de notícias 24 horas ter tido um sucesso e um impacto muito grande, principalmente em sociedades como a americana e como a europeia, nas quais pessoas têm necessidade, por várias questões diferentes, têm necessidade de se manter informadas permanentemente. Hoje as notícias chegam de um ponto para outro no mundo na velocidade da luz. E isso é um fato do qual a TV não pode continuar alheia. Olha, os canais de notícias 24 horas, eu acho que eles potencializam duas promessas que são do jornalismo e do telejornalismo em especial como um todo. Essas promessas são a promessa de autenticidade e a promessa de atualidade. O jornalista não para. Não tem direito a ter hora de almoço, não tem direito a buscar o filho na escola, infelizmente. Mas tem que estar sempre disponível para atender essa demanda da redação. Agora são quase 2 horas da tarde, a nossa equipe está sem almoçar, porque nossa vida é maior correria. Então, assim, eu escrevi o texto, gravei o off e liberei para o programa que está no ar agora. E aqui no carro é assim, ó, tem... Vocês não acharem que é mentira, a nossa vida é tão corrida, eu trago fruta e aqui a gente vai vivendo assim, nessa correria, não tem rotina, mas é cansativo, mas também vale muito a pena quando você vê o resultado no ar, sabe? A Record, a Bandeirantes e a Globo, os três têm um canal próprio de notícias. Isso é, para um país como o Brasil, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Você vai para a França, você vai para a Espanha, você vai para qualquer outro país da América Latina, você provavelmente não vai ver um volume de oferta, um leque tão grande de oferta. O fenômeno dos canais noticiosos não é um fenômeno novo. No Brasil, esse fenômeno data dos anos 90, com o surgimento da Globo News em 1996. Depois da Globo News veio a Band News, que também é um canal fechado, e depois a Record News, que é em UHF, portanto, de transmissão aberta. Mas eu acho que desses três, a Globo News, não só porque foi a pioneira, permanece sendo a grande referência do ponto de vista de produção de um canal noticioso. Até o surgimento da Globo News, de um canal de notícias 24 horas no ar, as pessoas não tinham, na verdade, onde ir para ter informação se elas quisessem naquele momento. Você ouviu falar que aconteceu alguma coisa? Só para dar um exemplo não tão distante daquela época. Quando caiu o avião com os Mamonas Assassinas, a notícia foi dada no Domingão do Faustão, que era o que se tinha no ar no momento, tanto é que não existia jornalismo no Domingão até aquele momento. Foi ali que ele começou. Nós precisávamos de mais tempo do que os horários dos telejornais para discutir determinados assuntos. Nós precisávamos mostrar ao Brasil que nós tínhamos especialistas em muitas áreas e que era impossível de você conseguir mostrá-los ou mostrar a ideia inteira deles nos nossos telejornais normais na TV aberta. Como a gente é o canal de jornalismo 24 horas no ar, o nosso objetivo é dar notícia. Então, não só a gente está quase sempre com o jornal ao vivo no ar, mas se alguma coisa importante acontece, quando um programa está no ar, por exemplo, a gente interrompe o programa na hora e entra com a informação. Agora, nem sempre você tem de imediato toda a informação sobre o que aconteceu. Da produção parte um primeiro filtro para dizer, olha aqui, chegou uma coisa boa aqui de Belém. Belém está avisando que tem um incêndio lá que é de grandes proporções, tem uma imagem que vai pintar daqui a pouco. Então isso já é o princípio da notícia. Você começa dando o que você está vendo, o que você sabe. E as informações vão chegando, você vai completando aquela informação junto com quem está assistindo. Então, acho que essa é a grande graça. Você não necessariamente entrega o produto pronto, você acaba entregando ele pronto quando você tiver todas as informações mais para frente no dia. Por mais que a gente tenha gente sempre de olho no que está dizendo o rádio da polícia, por exemplo, que a gente chama de escuta, né? E apurando coisas que já estejam acontecendo em desenvolvimento, tem coisa que surge que é alguém que liga para cá e fala, ó, caiu um negócio aqui, morreu alguém ali e tal. Então foi uma colega nossa que por acaso ouviu um restinho de notícia no jornalismo de uma rede concorrente que não era nem 24 horas. Ela ouviu no SBT dizendo assim, qualquer momento voltaremos com outras notícias sobre a morte de Hebe Camargo. A apresentadora Hebe Camargo morreu esta madrugada na casa dela, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Ela foi uma das pioneiras da TV brasileira.
Tem um momento que é chamado Hard News, que é no noticiário constante e noticiário de hora a hora, preparando alguns jornais grandes ao longo da programação, um jornal grande de manhã às 10 horas da manhã, depois tem jornal grande depois do almoço, porque tem o Estúdio Ida Maria, que é um misto assim e tal, não sei o quê. Depois vemos com o jornal grande das 18 horas e o grande jornal da Globo News, que é o Jornal das 10. O espelho do Jornal das 10, às 10 da manhã, ele já começa a ser feito. Então são tipo 12 horas antes do jornal. E aí ele vai sofrendo transformações, ele toma uma forma já bem definida às 4, a gente leva para uma reunião de editores. Quando sai da reunião de editores que acabou agora, por exemplo, a gente já está com um quadro bem definido do jornal. Então agora a gente está só aberto para o que pode aparecer de novo aí, mas o jornal está encaminhado. Este é o Jornal das 10 do dia 29 de novembro. Nós voltamos em 30 segundos. A seleção é feita constantemente. O critério é o critério de relevância jornalística, são temas que a gente tende a privilegiar, como política, economia internacional, que são identificados como pontos fortes do jornal, e é o que é procurado no jornal também, onde a gente é referência. E nesses três a gente tenta combinar um binômio lá da notícia com análise, tem uma dinâmica ali constante entre notícia e análise, que vem aí com essa parte do aprofundamento, não é só noticiar. É muito difícil você, trabalhando com um canal de 24 horas de notícias, assim, você ter uma operação 100% limpa é difícil, nem num canal que produz menos, mas o que você tem que ter um grau de exigência alto. Assim. Velho, dá para trocar a canopla para a gente fazer aqui um flash para a Globo News? O ao vivo ele tem o apelo do momento, isso tem uma atratividade enorme, quer dizer, tudo que seja ao vivo na televisão, independentemente do conteúdo, veja o que eu vou dizer, tem uma atratividade. Então, o ao vivo, ele, a meu ver, reforça um componente importante da notícia, que é o instantâneo, que está acontecendo nesse exato momento. Não tem edição, tudo pode acontecer, isso gera uma atratividade enorme, porque há uma realidade, há um choque de realidade. A edição, ela vai obedecer a critérios ou de tempo ou de afinidade do editor com a forma como cada um se expressa. O ao vivo está livre de amarras. O ao vivo é o que é. Nos meus 16 anos de âncora na Globo News, o que se cobrou de nós esse tempo todo é que nós não fôssemos reféns do teleprompter. A capacidade de contextualizar é inerente ao estoque de informação e de processamento de dados que cada jornalista tem ou não tem. A Globo News, por ser um canal a cabo, 24 horas, ela entra toda hora para dar informação. Amanhã, nós estamos pegando 3 horas da manhã lá no Jacarezinho. Um carro vai para a delegacia e outro vai ficar perto do Jacarezinho. Por quê? Hoje vai ter a operação da polícia lá para pacificar aquela favela. Então esse carro vai ficar, esse mesmo vai trabalhar para a Globo e para a Globo News. Então vai ter entrada ao vivo para a Globo, entrada para a Globo News e geração direta. Agora, 7 horas e 42 minutos, pelo horário de Brasília, a gente vê aí imagens ao vivo feitas pelo Globocop, da região do Complexo de Manguinhos. Vamos ao vivo até a 21ª Delegacia de Polícia, na Zona Norte do Rio. A repórter Renata Betti está lá e nos conta sobre as apreensões feitas pelos policiais hoje. Renata, boa tarde. O que foi apreendido? Boa tarde, Cecília. Olha, 2 motos e 2 carros acabaram de chegar, tinham sido apreendidos em Manguinhos. 3 deles eram roubados. O trabalho foi realmente muito grande para acompanhar 2.000 policiais militares e civis, federais que estavam trabalhando nessa operação. Então, realmente está sendo cansativo. A gente já está aqui há quase 7 horas, aliás, mais de 7 horas, né? De pé, fazendo vivo, acompanhando e querendo saber o que foi apreendido, aquela coisa de repórter, né? Sempre quer saber o que acabou de chegar, de onde veio essa droga, quem que foi preso. A gente usa esse colete balístico, que tem vários níveis. Esse aqui é o nível 4, ele aguenta até tiro de 7,62, que é o fuzil, né, mais conhecido como FAL.
E ele pesa 20 quilos, é muito difícil também tu trabalhar com um colete desse, mais o equipamento que a gente carrega, que a câmera pesa mais 9 quilos e pouco. Então é cansativo, mas a gente procura sempre, em primeiro lugar, nos resguardar, né? A nossa segurança é sempre em primeiro lugar. O conhecimento profissional é o maior prêmio que a gente recebe, então a gente está sempre em busca da melhor imagem. Só que nesse tipo de situação, tu tem que ter teu limite. E teu limite é o medo. Você tem que sentir medo. O cara do BOP sente medo. O policial civil sente medo. O mariner sente medo. Todo mundo tem que sentir medo. Porque se você não sentir medo, você perde o seu limite. E aí a consequência pode ser desastrosa. Quanto mais vivo, melhor. Eu acho que a televisão, o jornalismo 24 horas, ele ganha muito, e é aí que ele atrai seu público, sua audiência e tal, quando consegue transmitir o máximo de coisas ao vivo. Eu tenho a impressão que a transmissão dos ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 fez toda a diferença. Até então havia aquelas imagens da Guerra do Golfo, em 1990, que foram as primeiras em que se percebeu o que a televisão podia fazer ao vivo, direto. Daquele momento em diante, acho que o público se acostumou a procurar as notícias ao vivo, no tempo em que estavam acontecendo, nos canais de notícias. Em alguns momentos daquela cobertura, você como telespectador ou você como profissional deve ter se perguntado o que é que tem mais para se dizer. Já não tinha mais nem nada para se dizer e a televisão continuava transmitindo. A CNN, eu me lembro perfeitamente que eu acompanhei a cobertura pela CNN e a gente continuava lá 24 horas acompanhando. Por que a gente faz isso? Evidentemente, não é só por uma notícia que a gente vai esperar que vai vir nova. É justamente por você se sentir participante do fato. Por quê? Porque você está justamente vendo o se fazendo daquela situação. A ideia é levar o telespectador conosco, né? Como era o Goulart de Andrade, que dizia, vem com a gente, vem conosco. Nos últimos 5 anos, talvez, o telejornalismo fechado, não é? De canal fechado, ele está desenvolvendo no Brasil de uma forma espetacular. Hoje, cobrir o fato é insuficiente. As pessoas já têm os fatos, digamos, a parte mais visível dos fatos, já muito explorado. Você quer entender o que liga os fatos? É a análise, a interpretação, não é? É a contextualização. Se eu tenho um elemento X e outro elemento Y, juntos aportam, configuram uma fotografia Z, né? É isso mesmo, a interpretação, o olhar diferenciado do jornalista é fundamental. Hoje é mais necessário, mais preciso que nunca. Se as pessoas estão pagando por isso, elas precisam ter qualidade diferenciada, precisam ouvir dos âncoras do canal mais do que ler notícia ou fazer perguntas inteligentes. O meu entendimento é que é importante um posicionamento, o molho, o caco, o arremate, a forma como você vai se posicionar, como o pregoeiro que está vendendo as notícias para o telespectador e está se posicionando. A Globo News me é bastante satisfatória e a Globo e os jornais da Globo deixaram de me dar subsídios para mim, porque eles têm que ser bastante simples, bastante rasos, bastante amplos, não podem se aprofundar porque o público não está preparado para isso. A tendência é você, em vez de ter uma programação de economia dentro de um canal generalista de jornalismo, você vai ter, e já tem o Bloomberg nos Estados Unidos, é um canal de telejornalismo econômico, é um canal especializado, já segmentou, é segmentação da segmentação. Em breve você vai ter um canal de jornalismo médico, só médico, e não uma programação de medicina e ciência. Jornalismo no século XXI, para mim, reserva o papel do âncora mais do que simplesmente capitanear a edição de um telejornal. Precisa ter opinião.
A TV a cabo precisa se diferenciar da TV aberta na forma como faz jornalismo. Está pagando pelo quê? Qual é o diferencial? Qualidade diferenciada, âncoras com opinião e uma abordagem mais profunda, melhor contextualizada, com a preciosa ajuda de muitos comentaristas. A entrevista é fundamental na TV fechada, basicamente pela disponibilidade de tempo. Ali, porque o jornalista sempre corre o risco de você gravar uma entrevista longa e selecionar ali 30 segundos para sair no Jornal Nacional, você sempre corre o risco enorme de deixar de fora coisas importantes ou deixar pela metade. Eu acho que a TV a cabo deve exercer essa função de dar a palavra ao entrevistado. Que você tem que fazer o dever de casa, entendeu? Se preparar para entrevistar, né? Então, a maneira mais simples assim de você ganhar o entrevistado, já aconteceu comigo várias vezes. Você chega para o entrevistado lá, vai entrevistar o escritor, o cara ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, você vai perguntar a ele quantos livros ele publicou, onde é que o senhor nasceu mesmo, isso aí o cara já diz, ai meu Deus do céu, né? Se eu chegar aqui com o entrevistado e disser, o senhor disse uma entrevista nos anos 60, o senhor dizia que BBB, mas hoje o senhor diz, por que então? Ele já via ele vê ali que você não está de brincadeira, né? Que você chegou ali, você se preparou. Segundo, evitar o tom de homenagem. Aquilo que eu disse, a entrevista é obrigatório que a entrevista seja um instrumento de prospecção, é meio arqueologia ali a gente fazer, né? Que seja um instrumento de prospecção sobre o entrevistado. Nunca de congratulação, que é a praga do jornalismo brasileiro, né? Como é que essa informação de que haveria um outro Rio Centro chegou até o senhor? Não vou dizer a você, porque acho que profissionalmente não posso dizer. Mas é uma revelação grave o que o senhor faz. É grave? De que poderia haver um outro Rio Centro no governo Figueiredo. Eu resolvi o fato. Eu falei do fato. Não posso falar sobre informante. Você é jornalista, fala o que o informante diga a você pedindo sigilo? Não. Permita-me ser igual a você. Ele disse, meio brincando assim, eu sou mal educado, eu vou gritar na entrevista, não vai dar certo esse negócio. Eu disse, ele, não, vamos fazer. Intimamente eu estava até torcendo que ele gritasse, ele gritou, porque para a televisão é muito bom, né? A tomada das nossas instituições políticas de maneira pecuniária. Tal como positivado em nosso Código Penal, porque não é uti singulis, é pro populo. A gente tem sempre a função que é tentar traduzir, né? Tentar aproximar aquilo que está acontecendo, que às vezes tem muito jargão, tem aquelas citações mais eruditas que os ministros fazem. Então, sempre tentar explicar o que é aquilo, sabe? De maneira que aquilo não seja um assunto distante, encastelado, que não me diz respeito, que na verdade diz respeito a todo mundo, diz respeito ao país. Nós vivemos um momento de multiplataformas. Não era assim há 10 anos, não era assim há 15 anos. Então a linguagem da televisão foi se transformando, em geral, da TV aberta e também dos canais por assinatura. Então hoje você tem que transformar de alguma forma as notícias mais complicadas, mais complexas no mundo da economia em algo palatável, interessante, fácil, para que todo mundo possa de alguma maneira pegar aquela informação e dar uma utilidade na sua vida. Eu acho que tem um desafio muito bacana para as TVs por assinatura, que é levar coisas interessantes e eventualmente mais profundas para quem está em casa, e não necessariamente quem está em casa tem mestrado, doutorado naquele assunto, né? Então, eu acho que a gente não precisa ter medo dos assuntos espinhosos. Na medida em que o Brasil cresce, aumenta a quantidade de pessoas que assinam TV fechada. É um novo telespectador, é uma pessoa que às vezes ela tem o dinheiro, mas ela não tem a formação. E se ela não encontrar aqui aquilo que ela busca, ela vai buscar no outro canal. Olá, boa noite. Sabe onde nós estamos? Bom, estamos ao vivo de Olinda, mas estamos nessa belíssima Igreja do Carmo, que foi restaurada e é aberta ao público
depois de 10 anos, mais de 10 anos de restauração. Houve e há uma disposição em abrir para as várias manifestações da literatura no Brasil. São muitas, são inúmeras, só não apareciam. E passaram a ter um canal através da Globo News e do Globo News Literatura. Transmitir o Afliporto ao vivo foi o que? Foi um incentivo da direção do canal. Nós queremos estar lá e nós queremos trazer o que está lá para o maior número de brasileiros possível. Citando Ariano Suassuna, cachorro come osso porque não tem filé. O povo gosta de arte, o povo tem várias manifestações artísticas. Podem não ser a tal da alta arte como os elitistas compreendem, mas o carnaval é arte, a folia de reis é arte, o reisado é arte, são formas diferentes de arte. Não faz mais sentido certas deficiências que nós ainda temos, deficiências técnicas e logísticas, sobretudo, que nós temos no telejornalismo fechado aqui no Brasil. Eu acho que nos canais fechados, porque dispõem de mais tempo para a notícia, já que esse é o objeto deles, é o produto deles, eles poderiam ousar mais, experimentando formas de telejornalismo mais colaborativas, não no site, como um complemento, como um conteúdo articulado, mas como conteúdo mesmo, que do site vai para a televisão. Acho que é uma tendência, cada vez mais vai se usar, até porque com isso você tem acesso a quase tudo. Todo mundo tem um celular no bolso. Geralmente você vê essas colaborações quando você tem justamente grandes tragédias onde os nossos cinegrafistas amadores hoje em dia, munidos de celulares, para ser cinegrafista amador hoje basta ter um celular, né? Não precisa ser como antigamente. Então os nossos cinegrafistas amadores são convocados a colaborar. A cobertura internacional própria é muito fraca, é fraca. Quer dizer, não faz sentido você quer saber uma coisa do Oriente Médio e eles põem a matéria do correspondente baseado em Jerusalém. Ora, ele não está vendo nada, ele não está sabendo de nada, ele está sabendo tanto quanto nós. O ideal que é, obviamente, a minha resposta é clara, o ideal é você ter uma boa cobertura internacional. Como? Através de um bom time de correspondentes. Quem pode pagar isso? Poucos veículos no mundo podem pagar isso. Eu tenho a sorte de trabalhar para um deles, que é a CNN. CNN faz uma boa cobertura internacional, porque eles têm musculatura econômica. Não podemos ser um rolo compressor, despejando toneladas de assuntos no colo do telespectador, achando que ele vai ter sempre a mesma capacidade de processamento desses dados. Para que serve o jornalista? Para aferir valor ao fato, maior ou menor. Nós precisamos ajudar as pessoas a compreender a relevância e a ordem de grandeza de cada assunto. Isso é jornalismo. Informação pura e dura, você entra no Google, você bota a palavra que você quiser e você vai ter instantaneamente todas as notícias dos grandes veículos do mundo e das grandes agências disponíveis. Nós estamos reaprendendo a perguntar na TV aberta a partir da TV fechada, porque você só pergunta se você sabe, você só pergunta se você tem conhecimento. Você só consegue tirar do seu entrevistado a informação que o telespectador precisa se você souber perguntar. E você só sabe perguntar se você tem base, né? Se você se dedica àquilo que você faz, se você estuda. Nós voltamos a estudar mais o telejornalismo a partir disso. Se o jornalista não tem curiosidade, ele não vai saber. O jornalista é um especialista em ideias gerais. Telejornalismo de canal fechado é o futuro.